Vou passar a palavra para a doutora Victoria Busco, psicóloga clínica, abordará o tema na visão da psicologia. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco da violência psicológica, tá? Vou falar um pouco mais sobre essa violência, por quê? A violência física, ela é muito visível, a gente sabe o que é, tá muito claro o que é. Só que até chegar nessa violência física, um trabalho psicológico é feito na mente da vítima para que ela consiga aceitar essa violência física e se submeter a ela, né? Uma mulher que está forte emocionalmente não se submete à violência física. Então ela precisa passar, digamos assim, por uma lavagem cerebral, né? Ela precisa mudar as ideias dela para se submeter a isso. Então, algumas já vêm de família com isso, porque vivenciou a violência, né? Como o doutor falou. Mas muitas não vivenciaram antes e começam a vivenciar depois no relacionamento. Então, eu vou explicar qual é a diferença de uma violência psicológica para uma briga de casal comum que todo mundo tem, tá? Eu separei aqui algumas características específicas, tá? Existem três fases que a violência psicológica anda para se configurar uma violência psicológica e conseguir de fato afetar a vítima, ok? Então, a primeira fase é a fase da tensão. E eu vou ler 7 características básicas dessa fase da tensão, tá? É quando o relacionamento tá bem, parece que tá tudo ok, tá tudo sob controle, e a vítima começa a se sentir um pouco desconfortável com sinais que o parceiro vai dando. Uma cara de irritação, uma palavra mais dura, o tom de voz começa a ficar mais frio, mais rígido, tá? Então o clima do lar, do ambiente vai começando a mudando aos poucos, tá? O agressor ele se torna mais irritado, mais controlador e mais crítico. Então dá para dizer que ele começa a pegar no pé da vítima, sabe? Ele começa a achar problema em tudo, a reclamar de tudo, achar tudo muito ruim. E aí o que acontece? A vítima, ela começa a pisar em ovos. Ela não consegue falar direito com ele, ela não consegue se expressar para ele porque ela começa a ficar ansiosa, porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Então essa ansiedade vai aumentando e ela não sabe como reagir diante dessa pessoa que está criando esse clima super tenso, né? Então ela vai fazer isso para evitar um conflito maior, porque ela já entendeu que quando ele estourar vai ser terrível para ela, né? Então ela começa a se segurar muito, a pisar em ovos de verdade. Nessa fase começam a aparecer alguns sinais de violência psicológica já, tá? Ele começa a insultar um pouco a vítima. Aquelas piadas sarcásticas que são maliciosas, que a pessoa sabe que é uma cutucada e não uma piada normal, sabe? E começa a criticar a vítima o tempo inteiro das coisas que ela tá fazendo, ou das coisas que ela gosta, ou do jeito que ela é, simplesmente. Então, qual é o padrão da vítima nesse momento? Ela começa a tentar acalmar o agressor. Então, ela vai ficar mais mansa, ela vai começar a se submeter mais a ele para tentar acalmar essa bomba, digamos assim, que está prestes a explodir. Só que, claro, a bomba vai explodir, porque o padrão do agressor é agredir, né? Então ele vai explodir, ele vai estourar com a vítima e vai descarregar toda a raiva dele nela, vai descarregar toda a frustração dele nela, né? Ele vai de fato atacá-la. Como é que esse ataque funciona psicologicamente falando, tá? Insultos, ameaça é muito comum. Então, como o Dr. Luiz falou, vai ameaçar prejudicar a vítima financeiramente, pode ameaçar quebrar as coisas dela,
pode ameaçar botar ela pra fora, pode ameaçar divórcio. Então, ele vai começar a ameaçar a vítima, ok? Também começa a questão da manipulação emocional, porque o agressor, ele sabe o que que faz a vítima se sentir fraca. Ele sabe quais momentos da história dela machucam ela, quais são os traumas que ela já viveu antes. Então, ele vai trazer tudo isso. Ele, sabe, ele vai, é como se fosse uma metralhadora, ele vai começar a jogar tudo que ele pode pra cima dela. A chantagem também acontece. Se tu não fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Se tu não me respeitar, o que que seria respeitar para o agressor? Fazer tudo que ele manda, fazer tudo que ele quer, né? Então, se tu não me respeitar, se tu não fazer isso, eu vou fazer tal coisa. Então, ele começa a ameaçar. E outra forma de abuso também é o isolamento. Então, tem agressores que ficam sem falar com a vítima por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Porque o silêncio é uma forma de punição também, né? Então, a vítima começa a se sentir culpada porque ele não tá falando, não sabe o que tá acontecendo. E deixa eu ver o que mais. E tudo isso, né? Tudo isso junto faz com que a vítima sinta uma coisa muito específica da violência psicológica, que é o desespero, tá? A gente pode se sentir irritado com o nosso parceiro, ter raiva dele, ficar até arrependida. Tem mulher que se arrepende de ter casado no momento da briga e depois passa, sabe? Então a mulher pode ter vários sentimentos, mas a sensação de desespero é algo bem específico, é algo bem particular. A pessoa fica completamente desnorteada, completamente perdida, não sabe para onde correr. Então isso é um sinal bem forte de abuso psicológico, tá? E a terceira fase, que é uma fase super necessária nesse ciclo, que é a fase que mantém a vítima no relacionamento, é a fase da lua de mel. Ou seja, o agressor fica calmo, se torna um bom marido, a pessoa boa, que ajuda, que se preocupa, que se importa, que pede perdão. Então ele muda, ele vira um anjo, entendeu? É aquele relacionamento que parece uma montanha-russa. No início tá terrível, a pessoa tá no inferno e do nada ela vai pro céu. Ela não sabe o que faz nisso tudo, né? O que que acontece. Ele se mostra muito preocupado com a vítima, se mostra muito carinhoso com ela. Então ele tenta se aproximar. E é nesse momento que ele começa também a dar coisas para ela. Por exemplo, a vítima tá com a baixa autoestima e se sente gorda. Então ele vai lá e diz: não, amor, eu pago academia pra ti. Vai lá, faz a tua academia. Aí ela começa super feliz, porque pensa: nossa, ele me ama, tá preocupado comigo. Só que quando eles brigam em um outro momento, ele vai lá e corta a academia dela. Então ele causa o sofrimento dela dessa forma. Ele dá com uma mão para atirar com a outra, né? E a fase da lua de mel é justamente a fase que ele vai dando, que ele faz com que ela se sinta esperançosa também, no sentido de, nossa, ele vai mudar, né? Ele vai ficar tudo bem. E esse ciclo, ele tá sempre acontecendo, o tempo inteiro. A vítima chega um momento que ela sabe, ela tem certeza que tá bom, mas vai piorar. Ela tem certeza que isso vai acontecer, né? De tão comum que é. Os sinais de violência psicológica, tá, gente? O que que ela causa na vítima como sintoma, digamos assim. Sintomas de depressão e ansiedade no geral, tá? O que que é muito comum? A ansiedade é mais comum do que a depressão, porque a vítima tem medo, e medo é ansiedade, tá? A ansiedade é um tipo de medo. Fisicamente, é muito comum dor no estômago, tá? Muito comum. A vítima tem gastrite, tem dor no estômago, alterações no intestino também, intestino preso. Isso também é um sintoma de ansiedade causado por essa violência, tá? Taquicardia, formigamentos. É comum a pessoa ter formigamentos na boca, nas mãos. Insônia também. E outro sintoma que as pessoas não comentam muito, mas que é muito comum,
é dor na garganta, tá? O nosso corpo, ele reage às nossas dores de acordo com o que é necessário manifestar. E como a vítima de violência psicológica aguenta muita coisa calada, a garganta dela começa a coçar porque ela precisa botar para fora as coisas que estão acontecendo, né? Que ela precisa falar, que ela precisa gritar. Prejuízo social e financeiro também. O Dr. Luiz comentou isso, né? Que ela acaba daqui a pouco largando emprego, tendo outros problemas. E prejuízo social, em que sentido? Ela vai ver menos a família dela. O abusador afasta a vítima das pessoas com as quais ela pode contar, para que os olhos dela não sejam abertos, né? Então ela vai se afastar de amigos, vai se afastar da família, daqui a pouco não vai conseguir terminar a graduação que ela começou. E por aí vai. Dicas rapidinhas para a pessoa que está vivendo isso se fortalecer, tá, gente? Logo eu passo a palavra. Primeira coisa, a pessoa tá confusa, é por isso que ela não consegue sair desse relacionamento. Ela não consegue lidar com ele, tá? Então ela tem que organizar na cabeça dela o que tá acontecendo, tem que ter clareza da circunstância que ela tá vivendo. Como? Tentar recuperar os vínculos sociais é importantíssimo, porque a sociedade é uma forma de balizar as coisas, tá? Então eu vou conversar com a minha amiga para saber se aquilo que eu estou vivendo ela já viveu e dependendo da reação dela eu vou saber se isso é normal ou não. Então a gente tem essa questão de balizamento social. Conversar com pessoas que têm uma experiência em lidar com isso, como psicólogo, um líder espiritual, né? Então tem muita gente que recorre ao pastor, ao pai de santo, ao rabino, para poder falar sobre o que está acontecendo e ter um pouco mais de clareza. Buscar conselhos de quem? Não é para buscar conselho de qualquer pessoa, tá? Tem que buscar conselho de gente que tem capacidade para te dar conselho. Então busque conselhos de pessoas que são casadas e que tu percebe que tem um relacionamento legal. Porque se tu pedir conselho de uma mulher divorciada que tá com raiva do ex, ela vai mandar tu se separar. Se tu pedir conselho de uma pessoa que tá vivendo uma lua de mel e não tem uma experiência matrimonial, ela vai dizer pra tu aguentar, porque isso vai passar. Então é interessante tu pedir conselho pra alguém que já tá num relacionamento há um bom tempo e aparentemente esse relacionamento tá saudável, tá? Estude sobre relacionamentos, para tu saber os limites. Leia blogs, assista vídeos no YouTube, estude sobre isso, ok? É importante também. E condicione o relacionamento, isso é importante, tá? Por exemplo, o cara tá sempre prometendo que vai mudar, condiciona, olha, se tu não mudar até tal dia, até tal mês, até tal ano, a gente vai encerrar por aqui. Porque nesse tempo, tu vai ver se ele realmente vai querer mudar. E nesse tempo, tu vai se preparar para se divorciar se for necessário. Né? Então, é importante ter essa visão. E, claro, né, observe quais são as possibilidades de divórcio. Se tu tem condição financeira, se tu não tem, como que tu vai ter? Com quem? Onde tu pode encontrar apoio? Né? Em quem tu pode confiar? Tenta esquadrinhar o ambiente em que tu está vivendo, a situação geral que tu está vivendo além do relacionamento. Quando as pessoas começam a se dar conta de que estão vivendo uma violência psicológica? Geralmente, a pessoa começa a se dar conta quando isso está afetando ela, não só no momento da briga em si, mas depois da discussão ela ainda se sente afetada. Por exemplo, tu vai brigar com o teu marido, com a tua esposa, naquele momento tu vai ter raiva, tu vai ter frustração, tu vai se sentir prejudicado. Mas quando essas emoções de raiva, de frustração, de medo, de desespero permanecem por uma semana, 2 semanas, então a pessoa ela começa a perceber que isso não está sendo normal. Isso é só quando elas começam a perceber, tá? Porque elas não pedem ajuda ainda nesse momento. Elas vão
começar a tentar mudar de fato quando começar a ter prejuízo físico, quando a saúde começar a se prejudicar, quando a imunidade começa a baixar. Daí a mulher começa a se dar conta de isso vai me destruir, isso vai acabar com a minha vida, eu preciso resolver, eu preciso dar um jeito, né? Então são nesses momentos que geralmente elas começam a perceber. Não existe a desculpa de que ele não sabia o que ele estava fazendo. Porque se o cara agrediu, ele sabe que ele tá agredindo. Se ele bateu, ele sabe que ele tá batendo. Não existe a desculpa de eu não sabia o que eu estava fazendo, ou eu não sabia que chegaria nesse ponto. Sim, ele sabia. Sim, ele bateu porque ele quis, né? Não foi porque ele foi, ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle porque ele se permitiu perder o controle, né? Então, ele é totalmente responsável pelo que ele fez. E assim, nenhum cara bate na mulher no primeiro dia de namoro. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso, ela vai largar dele, né? Então é um comportamento progressivo. Começa com os sinais, como foi falado, e ele vai sim aumentando, porque à medida que esse comportamento for aumentando, a vítima vai se sentindo confusa, vai se sentindo coagida, e daí ela vai permanecendo nesse relacionamento, né? Então, de fato, mas é muito importante a gente separar, sim, quando isso acontece desde sempre, que geralmente o agressor ele é agressor o tempo inteiro, mas ele começa a agredir de uma forma mais amena e vai aumentando a intensidade. E tem, claro, a crise do casamento, que, gente, todo mundo ofende todo mundo no casamento. Ninguém vai te ofender mais do que o teu parceiro. Ninguém vai te magoar mais do que o teu parceiro. Isso são coisas naturais que acontecem, que são péssimas, mas acontecem. Em caso de crise de relacionamento, isso sim começa em um determinado período e termina. Então, a crise ela tem um padrão de ela começa, aí chega no pico e depois ela termina. É diferente de um ciclo vicioso de violência, né? É bem diferente. O padrão é outro. E num casamento, vocês vão vendo que à medida que o casal tá junto, eles vão aprendendo com o outro, vão evoluindo, vão se aproximando. Então existe uma maturidade conjunta, né? Quando existe uma agressão, não há maturidade conjunta. O agressor só vai querer agredir cada vez mais. Então, ele não vai amadurecer, ele não vai mudar, não vai ter de fato uma compreensão do problema, porque ele está escolhendo ser assim, né? Então, são características bem diferentes, mas a pessoa que está vivendo aquilo ali, no momento de intensidade, no momento de confusão, ela não se dá conta do que é e do que não é, né?